Meu nome é Augusto César. Eu decidi fazer meu trabalho relacionado à crise energética pela qual o mundo passa nos dias de hoje, principalmente porque muitos cientistas a classificam como a pior de todos os tempos, uma vez que a população cresce em um ritmo muito rápido e a produção de energia não consegue acompanhar tal ritmo. Um dos principais problemas relacionados ao contexto energético mundial dos dias de hoje é a larga utilização do petróleo no mercado internacional. A gente sabe que o petróleo é um recurso não renovável, cujas reservas têm data para acabar. Estima-se que em 40 anos no máximo vai ocorrer o último pico da produção do petróleo. E a sua utilização como recurso energético acarreta em muitos problemas para o meio ambiente, principalmente através da sua combustão, que libera para a atmosfera o CO2 e o CH4, por exemplo, que são gases do efeito estufa, que acarretam muitos problemas para a atmosfera. Nesse contexto surgem marcas verdes que propõem produtos que consigam minimizar esse impacto na atmosfera, principalmente a Tesla, através dos veículos elétricos. Uma proposta dessa companhia é o lançamento dos chamados ZEVs, que são os veículos elétricos que supostamente não apresentam nenhum tipo de poluição ao meio ambiente. E a marca tem um apelo muito grande nesse produto e ela divulga que são esses os possíveis salvadores do planeta. E a proposta desse trabalho é justamente fazer uma análise a respeito desse título que esses veículos recebem. Será mesmo que eles não prejudicam de nenhuma forma o meio ambiente? Será que essa é apenas uma análise instantânea ou é feita ao longo de todo o ciclo de vida desse produto? Esse gráfico demonstra que há uma tendência da utilização do petróleo como produtor de energia elétrica. Em 2016, por exemplo, seja ele na forma do petróleo ou na forma do óleo, o petróleo foi responsável por 60% da produção de energia elétrica mundial. Então, o que isso quer dizer? Que ao carregar um veículo elétrico, provavelmente existe atividade de uma usina termoelétrica por trás. E como nós sabemos que essas usinas utilizam combustíveis fósseis, elas apresentam um índice de poluição muito grande para o meio ambiente. Além disso, existe um problema relacionado à bateria desses veículos elétricos, em que não se sabe o que será feito com essas baterias após a vida útil delas. Ainda não se sabe ao certo como elas serão recicladas, além da intensificação da atividade mineradora para a produção desses metais raros que são empregados nas baterias. Estudos demonstram também que para a produção das baterias desses carros elétricos, ela exige 8 anos, comparativamente, 8 anos de emissão de gás carbônico do que um veículo a gasolina emitiria ao longo de todo o seu ciclo de vida, que demonstra que esses carros realmente não estão isentos de poluição. Novos problemas que surgem da introdução de carros elétricos no mercado são a necessidade de proximidade aos pontos de recarga, que, uma vez na sua introdução, não serão abundantes, e a presença de uma mão de obra que deve ser nova e totalmente especializada nesses veículos. A título de ilustração, uma comparação entre a atual fábrica de produção de baterias da Tesla, nos Estados Unidos, e uma fábrica da Gevo, que é uma empresa que produz biocombustíveis para os automóveis na maneira na qual eles estão atualmente, também sediada nos Estados Unidos. Então, um questionamento que surge é se a introdução dos veículos elétricos vai possibilitar ao consumidor uma relativa independência da energia na qual utilizar, ou se ele ainda vai nos deixar ainda mais dependentes de um só recurso energético, que no caso seria o elétrico. O cenário brasileiro não é muito propício para a introdução desses veículos. A gente percebe que o Brasil é uma grande vítima de apagões. Nos últimos anos teve os piores do mundo, e em alguns bairros, até mesmo de Belo Horizonte, quando chove, a luz fica ameaçada. E justamente em um contexto no qual os motores de combustão interna estão passando por evoluções significativas, são reportados ganhos de eficiência muito grandes recentemente, então talvez não seja esse o melhor momento para que os veículos elétricos fossem introduzidos no mercado energético, no mercado mundial. Outra proposta é a valorização da nossa matriz energética, no caso o etanol, que sabe que é um combustível que tem muito sucesso na redução de poluentes, principalmente os gases do efeito estufa. E a título de ilustração, uma reportagem da presidente Dilma, na época em que ela ainda estava no cargo, na qual ela afirma que enquanto a média internacional de utilização de fontes renováveis é de apenas 11%, o etanol é decisivo para que o Brasil tenha essa média em 45%. Então é muito importante essa utilização do biocombustível também para a redução das emissões quando comparado à gasolina. Esse gráfico demonstra que na operação dos automóveis a gente consegue atingir até
20% a menos de emissão com a utilização do etanol quando comparado à gasolina, no caso petróleo low sulfur Euro 3. Bom, então a proposta desse trabalho é a combinação de diferentes matrizes energéticas que sejam sustentáveis, um exemplo, o etanol com a hibridização dos veículos, né? O emprego de um motor de combustão a etanol e um motor elétrico, porque acredita-se que até a introdução dos veículos elétricos no mercado ainda deve ser criada uma infraestrutura muito grande. Então essa é uma maneira de já começar a mudar o planeta para reduzir essas emissões de poluentes.